Bem-vinda a essa leitura de escolha intuitiva. Eu sou a Ana, terapeuta holística de abordagem junguiana, e aqui eu trago para você uma resposta a uma pergunta, uma dúvida, um questionamento que você vem se fazendo, uma mensagem que o universo precisa te passar. Você não chegou aqui à toa, tem algo nesse vídeo que você precisa ouvir. Então, vou te apresentar as opções para você escolher qual delas traz a sua resposta. Grupo 1, eu vou usar a cianita azul. Veja se essa pedra te atrai. Grupo 2, eu vou usar a ametista. Veja se qual das duas, né? Eu tô tentando prender aqui, sem derrubar a pedra. Qual das duas te chama mais a atenção? Qual te atrai? Qual te agrada? Para que você receba essa resposta, essa orientação, essa mensagem do universo. Começo com o grupo que escolheu a cianita azul. Muito bem-vinda à sua leitura, à sua mensagem. Descobrir o que você precisa ouvir nesse momento, qual a resposta para o seu questionamento, para a sua dúvida. Mentaliza a sua situação, aquilo que você deseja orientação. Ou abre seu coração também, né? Se você não tem nenhuma questão, só se permita receber essa mensagem das esferas superiores. E aproveita e se inscreve também no canal. É sempre bom para você receber a notificação quando tiver vídeo novo. Então, grupo 1, qual é a resposta que você está buscando? O que o universo tem para te dizer? A primeira carta que sai aqui, eu vou tirar mais, né? Mas por enquanto a gente tem como início da sua mensagem a roda da fortuna. Aqui é o destino, seguido dos desejos ou sonhos realizados, um 9 de copas, ou 10, nesse tarô não tem, nesse oráculo tarô, né? Não tem as cartas de número 10, então o 9 é a última. E a harmonia, que é a carta dos enamorados. E apesar da gente ter essa carta dos enamorados, dos amantes aqui, a princípio eu não vou levar essa mensagem para o tema de relacionamento. A carta dos amantes não fala só disso, né? Então eu vou deixar em aberto sobre... Aqui eu vou usar a própria energia que esse deck traz, que é a harmonia. E o que me vem aqui, em primeiro lugar, é uma sensação de alívio. É como se você estivesse entrando num momento na sua vida em que você está tirando um piano das costas. Essa é a impressão que me vem. Essa carta do destino aqui, como primeira, ela traz a energia da mudança. Mas uma mudança na direção daquilo que é seu, daquilo que é para você, daquilo que você... eu diria até que merece viver. Com os desejos realizados na sequência, são as suas aspirações, as suas vontades, os seus sonhos e maiores desejos aqui com um grande potencial para se realizarem. Então, me vem muito essa impressão de, pelo menos alguém, não sei se todos, né, mas alguém que vinha enfrentando obstáculos para alcançar, para acessar a energia dessas realizações, para te colocar num estado de satisfação até, feliz, contente, satisfeita com a sua realidade, com as suas realizações, aquilo que você faz e tem o resultado de acordo com o seu empenho. Aqui é isso que você alcança, essa é a energia que vem aqui. E como vem a primeira carta, a roda da fortuna, né, o destino aqui, me soa
até num sentido de propósito, como se você tivesse passado por tudo aquilo que você precisava passar para chegar no lugar que você deve estar. Apesar desse lugar ser fluido, né? A gente tem sim, eu acredito pelo menos, não sei se você concorda, mas a gente vem com um propósito para vivenciar nessa vida, mas o caminho que leva até lá nem sempre é reto, nem sempre esse caminho está traçado. A gente vai costurando e construindo ele ao longo do caminho com as nossas escolhas. E isso é bom ter em mente, porque também te coloca num lugar de mais leveza em relação ao seu passado. Tanto num sentido de tudo aquilo que você viveu, por mais difícil que tenha sido, foi necessário, seja lá o que for, né? E te ensinou alguma coisa, você superou, você tá aqui hoje com esse futuro, de alguma forma, a gente tá falando de alguma forma do presente, né? Mas é um presente que aponta para um futuro, essa é a sensação que me vem. E isso vem de algum lugar, você não tá aqui hoje dessa forma, com essa sabedoria que você adquiriu à toa. E isso é o que te ajuda a dar o próximo passo e chegar onde você deseja e merece. E essa harmonia aqui traz exatamente essa satisfação, esses enamorados, né, esses 6 aqui, uma energia de equilíbrio. Me vem essa leveza, é isso que mais me ocorre aqui. Então é um presente que aponta para um futuro bonito, não no sentido de coisas grandiosas, mas daquilo que você deseja, daquilo que é seu, daquilo que é justo também, né? Caiu aqui uma presilha. Vamos ver o que mais. Paciência, a carta aqui da temperança sai para você. Preso no medo, um 8 de espadas e a celebração, 3 de copas. É a paciência de permanecer, a resiliência. Apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar daquele momento em que você está quase desistindo, você está quase largando. E aqui, como eu disse no início da leitura, não me vem um tema específico, eu não acredito que eu esteja aqui, pelo menos para todos, falando sobre amor, sobre relacionamento, né? E você define o tema. O bonito dessa leitura aqui é que ela serve para qualquer situação. O que significa para você esses desejos ou sonhos realizados? É algo material? É um estado interno emocional? Deveria ser, na verdade, né? Não é o que você compra ou tem, mas o que você se torna. É a satisfação, a realização interna que essa carta representa, que vai muito além de um objeto ou até de uma pessoa na sua vida, ou de um cargo, ou de um lugar que você vai, uma viagem, pode ser até isso, né? O momento em que você realiza o grande sonho de fazer aquela viagem que você sempre quis, significa que você alcançou muitas outras coisas antes disso. E aí é que tá, quando a gente fala muitas vezes que o foco não deve ser o destino, né? O destino aqui. O foco não é o lugar, a linha de chegada, mas a jornada que te leva até lá. Isso é o mais importante. É quem você vai se tornando até alcançar, como eu acabei de falar. Você passou pelas situações, você superou as coisas, que seja lá o que foi que aconteceu, né? Todas as diferentes situações, os obstáculos, os grandes desafios, e você se tornou alguém muito melhor do que aquela pessoa que começou a jornada. E essa resiliência, essa resistência para aguentar mais um pouco, para seguir adiante,
para, apesar de todas as adversidades, você seguir buscando, seguir fazendo, não tentando, fazendo. Isso tá aqui nessa carta da paciência. Aqui a gente tem ainda além, porque aqui é uma superação de si. É você indo além dos seus limites, das suas limitações mentais e emocionais. Esse medo aqui, alguém aprisionado no medo, é você superando essas limitações internas, o medo, essa resistência interna, muitas vezes crenças de que você não consegue, de que você não é capaz, o medo de falhar, o medo de conquistar, muitas vezes, que às vezes é inconsciente, e aí isso te impede de fazer. Você com muita paciência e, se possível, né, eu não acredito que isso acabe aqui, então fica o recado daqui pra frente, com paciência e gentileza com você mesma, entendendo que você não é perfeita, não precisa ser perfeita, ninguém precisa ser perfeito para ser feliz, para ser amado, para se realizar, para realizar aquilo que a alma veio realizar aqui. E não, o objetivo também não é esse, não é se tornar perfeita, né? Então, é superando essas crenças também. Isso tudo tá aqui. E é isso que te leva para esse lugar de harmonia que a gente recebeu aqui no início. E a celebração. É isso também que te leva à conquista. Seja lá o que for, seja a sua viagem dos sonhos, seja um bem material, não pelo bem, mas por tudo que você adquiriu para conseguir essa conquista, uma oportunidade de emprego, uma vaga, uma promoção, um relacionamento, a resolução de um grande conflito, de um grande desentendimento com alguém que é muito importante para você. O quê? Qual é o seu maior desejo hoje? Aqui a gente tem uma celebração. Eu vejo você lá, você chegando lá. Então, essa é uma parte boa, importante da mensagem, mas não é esse o foco. É quem você está se tornando até chegar lá. É mais ou menos isso que eu quis dizer, né? Tentei aqui falar de outra forma. E não se iluda achando que essa é uma mensagem muito simples, porque para muitas pessoas aqui nesse momento, pode ser, por exemplo, me vem de falar isso, né? Que você está no momento de perceber, de se dar conta de que você precisa trabalhar essa paciência. Hoje, você pode ser alguém que está completamente presa nesse medo, nessas crenças, nessa limitação. Então você precisa trabalhar a sua mente, o seu emocional, para sair desse lugar, para conseguir se tirar desse lugar, para dar um passo para fora desse buraco, para seguir no caminho. E é essa resiliência, essa resistência que vai no futuro te fazer alcançar o resultado que você quer. Percebe? Para alguns, eu vejo como essa situação, né, de alguma forma foi isso que eu disse acho que a primeira frase da mensagem. Você conquistando esse sonho, esse desejo. Então, algumas pessoas vão estar nesse momento de você tá ali na cara do gol. Você tá literalmente a um passo, ou com o pé lá já. E talvez essa leitura só te fale assim, aguenta mais um pouquinho. Você tá quase, você tá ali dobrando a esquina pra chegar onde você quer. Então vai. Você tá no caminho certo. Só vai. Mas algumas pessoas estão aqui porque precisam entender, ouvir essa mensagem, né? De que é preciso paciência, é preciso transformar essas crenças. Tem muita... A ideia que me vem é como se você estivesse tentando caminhar na lama e aí fica pesado, o corpo fica pesado e você não consegue dar passos. Então é um momento de purificar, de limpar essa sujeira, né? Essa lama que tá pesando.
para então você dar um passo maior na direção. Entende? Espero que tenha ficado claro. Eu vou tirar uma última carta aqui. E essa era a resposta. Se você, em primeiro lugar, né? Se você queria saber se você tá na direção dessa realização, se você tá, de alguma forma, num caminho que te leva a algum lugar, se você sabe onde você quer chegar, essa é uma outra possibilidade. Você sabe quais são os seus desejos? Qual é o maior desejo que você quer realizar aqui? Por mais que a gente tenha potencial para realizar tudo, né? Aquela ideia de que uma vez que a gente consegue visualizar, a gente consegue realizar. A gente tem uma limitação de tempo, de força, de energia. Então não dá também para querer tudo, ao mesmo tempo, pelo menos. Então aqui é o momento, para alguns, né? Eu trouxe aqui várias possibilidades. Para alguns é o momento de decidir. Qual é a sua maior prioridade? Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior sonho? Ter isso muito claro e visualizar com muita clareza também esse lugar onde você quer chegar. Essa pode ser a resposta para algumas pessoas. Por que você ainda não alcançou? Talvez falte clareza. Não tenho como saber, é uma leitura coletiva, né? Sempre indico fazer uma leitura de confirmação, direcionada só para você, só para sua energia, né? É sempre importante para você entender o que da leitura é seu. Mas enfim, vamos lá tirar mais uma última carta aqui com o oráculo, com uma mensagem final para você. Do grupo 1. Se você precisar de alguma forma fazer limpezas, principalmente em questões ancestrais, em traumas, aqui embaixo eu vou deixar um link para uma imersão, um workshop que eu fiz, um conteúdo que pode te ajudar a trabalhar esses traumas para você se libertar dessas questões que não são suas. Pode ser interessante para te auxiliar exatamente nisso que surgiu aqui. Até porque uma das cartas que saíram duas juntas, né? Elas caíram aqui na mesa juntas. Uma das cartas que virou aqui é do Pai. O Pai dos céus. A gente pode traduzir como Deus, né? Para alguns vai fazer sentido. Sempre que eu olho essa carta me vem a ideia de Zeus. E ele é o arquétipo do pai, né? A frase que essa carta traz é: confie no desconhecido. Mas falando da energia paterna, né? Conectando com isso que eu acabei de dizer, podem ter, por exemplo, crenças que você carrega que não são suas, a influência desse pai aqui, ou da linhagem paterna na sua vida, te impedindo muitas vezes, às vezes, né, de dar um passo, ou às vezes de você conseguir força. A energia do pai, a energia do masculino na nossa vida é a força da ação, da atitude, dar o passo. Então, às vezes, para alguém, né, não necessariamente vão ser todas as pessoas, né, coletivo isso aqui. Normalmente, todos temos alguma questão com pai e mãe, né, aquelas figuras de quem a gente recebe a vida. Então, são as maiores influências na nossa vida. É muito difícil encontrar alguém que não tenha tido pelo menos uma pequena questão que vem de uma dessas partes, né? Então aqui essa figura do pai, ele se apresenta, ele pulou aqui enquanto inclusive eu estava falando, e para mim pode ser um sinal de fato de que existe essa energia do medo, né, das crenças, de alguma forma associada, os bloqueios, os obstáculos associados a essa figura, ou a essa linhagem, ou a própria energia do masculino, né? Não precisa ser necessariamente o pai. A outra carta que saiu aqui, né, para seguir com a mensagem, é a carta da montanha. E ela fala sobre você se posicionar, buscar o seu lugar. Eu vou traduzir essa frase dessa forma. Buscar o seu lugar.
se fortalecer no seu lugar, ou se colocar no seu lugar de força. Manter a sua determinação. Você pode chegar, me veio de falar isso, para alguém deve fazer sentido. Você pode chegar no topo da montanha. Aqui a leitura falou sobre isso. Mas essa carta me faz pensar também que você pode se tornar montanha. Não como um peso, mas como força, como potência. Cheia de caminhos, cheia de possibilidades, cheia de vida. Tem muita vida ali, né? É quase que um ecossistema. Não sei se pode chamar assim. Não entendo muito de biologia, né? Mas tem vários animais, vários tipos de vegetação. Pode ter, né? Numa montanha, dependendo, né? Aqui a gente tem a indicação de gelo, mas não precisa ser frio. O topo pode ser um lugar frio, solitário. Mas quando você é a própria força da terra, dessa montanha, você transborda. Você se torna essa potência, você se torna um manancial de... eu ia falar fertilidade. Prosperidade é a palavra. Ia sair uma coisa que veio outra, pode ser fertilidade também, né? A gente tá falando aqui da força da terra. Vê se faz sentido isso. E se você quiser uma leitura de confirmação, o meu contato fica aqui embaixo do vídeo também. Sempre vai estar ali. Eu vou deixar o link para a imersão, para o workshop. Te convido a dar uma conferida se te interessa. Pode ser bem positivo para você, para te ajudar aqui. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Grupo 2, Ametista. Bem-vindo à sua leitura. Eu vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver, então, qual a resposta do universo para a sua questão, para a sua pergunta. Se você não tem nenhum questionamento, né? Só abre seu coração. Se você entrou nesse vídeo, escolheu essa opção, não foi à toa. Tem alguma coisa aqui que você precisa ouvir, né, nesse momento. Você pode se beneficiar bastante. Então, só se permite receber. Aproveita, você pode também se inscrever no canal para que você saiba sempre que tiver vídeo novo, né? Nem sempre o YouTube ele entrega se você não for inscrita, né? Então se inscreva. E vamos ver então qual a resposta que você precisa receber nesse momento. Você é do grupo 2. Não virou. Antes de falar, eu vou esperar tirar as outras cartas, né? Porque às vezes tudo muda. Mas não, por quê? A primeira reação que me veio foi: fico feliz com essa leitura desse vídeo, né? As duas leituras trazendo uma energia positiva para quem tá aqui, independente da opção escolhida. Porque a primeira carta que sai aqui para você é a vitória e o sucesso, que é basicamente a energia do primeiro grupo. Também foi muito ao redor dessa ideia. A segunda é a paixão, o início de uma paixão não significa necessariamente no sentido amoroso. Já explico. Pode ser, tá? Mas não necessariamente, não precisa sair do vídeo se não for essa a questão que você trouxe aqui. A terceira carta é a celebração, que saiu no primeiro grupo. Então, não sei se focou. Primeiro explicando, né? Quando a gente fala aqui de paixão, é algo que te acende, algo que te dá vida, que te anima, algo que te traz vontade de viver. Foca nisso, tá? Não precisa necessariamente, a não ser que você de fato tenha entrado aqui pensando numa questão de, por exemplo, uma relação com uma pessoa amorosa, né? Aí sim, aqui essa carta pode representar, se você não está com essa pessoa, né, no caso. Só vou abrir esse parênteses aqui rapidinho para explicar essas possibilidades.
Se você não tá com essa pessoa, aqui a gente pode ter uma abertura, uma oportunidade de conexão, de algum momento, alguma coisa acontecer entre vocês. Podia não ter essa oportunidade antes e agora isso se apresenta aqui. Se você tá já com essa pessoa, a gente tá falando de essa ampliação, né? Aqui o AIS é sempre essa oportunidade de você experimentar aquela energia. Então, experimentar a energia da conexão, da paixão aqui, né? Quando eu falo conexão é porque o naipe de paus é o elemento, né, do fogo. Ele fala de espírito, ele fala do nosso lado, da nossa parcela espiritual. Então, não é necessariamente uma paixão carnal. É talvez uma oportunidade de se conectar num nível mais profundo. Mas é o início. É o primeiro movimento nessa direção. Mas está aqui. E a terceira carta que sai, eu tenho aqui como primeira a vitória, o sucesso. E a terceira, a celebração, a felicidade. Então, é extremamente positivo para essa situação, para essas situações e para qualquer outra também. Aquilo que te acende a alma. É muito parecida até com a energia do primeiro grupo. Lá a gente falou dos desejos, dos sonhos, de alguma forma se realizando, com potencial para se realizar. Aqui a gente também tem isso. Mas eu vou focar essa mensagem numa direção assim. O que você deseja realizar no sentido mais objetivo? Eu tô falando, mas pensando também o quanto isso diferencia do primeiro grupo, porque eu quero trazer uma mensagem diferente. Eu não acredito que seja a mesma coisa, senão sairiam as mesmas cartas, mas não foi. Então, estou tentando aqui buscar uma forma diferente de traduzir o que eu percebo com essas cartas. E quando eu falo de algo mais objetivo, me vem muito alguma coisa num sentido, por exemplo, profissional. Sabe? Quando você traça um caminho, eu quero construir essa carreira, eu quero mudar de profissão, por exemplo. Estou aqui, você pode ter entrado nesse vídeo aqui, por exemplo, pensando assim, será que eu deveria mudar de profissão? Será que vale a pena passar por tudo de novo, aprender tudo de novo, sabe? Será que esse novo mercado tem espaço para mim? Será que eu estou muito velha para fazer essa mudança? Então é algo assim, é um caminho, não um objetivo específico, mas algo que te traz propósito de vida, que te acende a alma nesse sentido. Então me vem muito de falar nessa apontando, né, de alguma forma para essas questões mais objetivas, por exemplo, num sentido profissional. Se for de relação, já trouxe, né, uma ideia. Então eu vou ficar, a princípio, pelo menos, com esses dois grupos, né? Ou algo relacionado a amor, ou algo relacionado à carreira, que eu acho que é a maioria. Me vem isso. Porque a gente está falando aqui de um propósito maior. A gente está falando de questões mais espirituais. E você realizando. E você aqui... Eu vou tirar umas cartas. Mas antes de seguir, só explicando, né? Eu faço as leituras de um jeito intuitivo. Eu não fico presa só ao significado direto das cartas. Eu busco, muitas vezes, num vídeo coletivo é mais difícil, mas quando acontece eu gosto de trazer, que são essas sensações, essa percepção sutil da energia do grupo que está assistindo. Por isso que eu tô falando que me parece que a maioria, pelo menos, a questão aqui é muito mais nesse sentido, por exemplo, profissional, de carreira, né, de objetivos de vida, não necessariamente uma relação. E o que eu posso dizer é que, assim, essa leitura, ela não tá aqui apontando para um futuro muito distante. Como se fosse assim,
esse caminho que você quer, aquele lugar lá na frente que você quer chegar. Vou usar o exemplo da pessoa que está em transição, está mudando de profissão. Você tem um objetivo lá longe, você ainda precisa dar muitos passos para chegar lá. Tem caminho, tem possibilidade para você chegar lá. De alguma forma, eu diria que a resposta aqui é para você fazer esse movimento. Isso é para você. Mas é uma leitura que fala muito mais do aqui e agora. Ela te traz força, confiança para você fazer o movimento de transição, para você fazer o movimento da mudança. Sem focar tanto no objetivo lá na frente. Ele é importante, né, de ter em vista, mas para você lembrar de fazer os movimentos no aqui e agora. Eles são os mais importantes. Me vem de falar isso. Por algum motivo, me vem de falar isso. Vamos ver o que mais eu posso te dizer. O que a gente tem aqui a primeira carta que sai é o universo. A carta do mundo. Da integração. Quando tudo tá encaixado. Quando você chegou lá. Acabei de dizer, né? A gente não tá focando nesse lugar longínquo. Ele tá aqui. Essa carta tá aqui de alguma forma para te dizer tanto que esse lugar você vai alcançar de alguma maneira. Você pode hoje você pode não saber quais são todos os passos que você precisa dar e que você vai dar. Porque às vezes a gente tem um plano muito bem elaborado. Eu vou fazer isso, isso, isso. Aí você começa a fazer, começa a perceber que não é bem aquilo que tem que fazer, que tem que mudar, tem que rever. Então, tem esse espaço para o próprio universo agir na sua vida. É o espaço do desconhecido que tudo pode acontecer ali. E é a força, essa força maior agindo na sua vida, te colocando na direção daquilo que eu chamei de propósito aqui. Faz sentido? Eu espero que faça. Porque, ao mesmo tempo, essa carta do mundo, ela fala sobre esses passos. Então, vou reforçar a mensagem. A gente não está aqui falando sobre a linha... Usei esse mesmo termo no primeiro grupo, a linha de chegada. A gente está aqui falando que hoje você precisa focar nos passos que você deve dar para chegar onde você quer. Isso é o mais importante. E eu digo isso principalmente porque me vem uma impressão aqui de que algumas pessoas não estão conseguindo caminhar, não estão conseguindo dar passos. A gente tem aqui o movimento acelerado e, na sequência, a solitude, que é a carta do eremita. Esse eremita, ele fala de buscar a sabedoria interior, iluminar o próprio caminho, buscar a própria luz. É um caminho, muitas vezes, a solitude, né? É um caminho de solitude, de você, muitas vezes, precisar ficar só para se perceber, para se ouvir, para ouvir o divino. É um caminho, para alguns aqui, solitário, num sentido, principalmente quando eu falo de questões profissionais, nem todo mundo vai entender a sua mudança, porque nem todo mundo entende a necessidade lá dentro de mudança que tem em você. E as pessoas não precisam entender. Só que, de alguma forma, por isso, esse caminho pode ser solitário. De você tendo que bancar as suas decisões, de você tendo que se desafiar a dar um passo no escuro sem saber se vai alcançar um certo objetivo. E às vezes você não vai ter um bom resultado, mas não significa que você fracassou, só significa que você entendeu agora que não é ali, que não é daquele jeito, né? Também tudo que eu tô falando aqui podem ser pequenas mensagens para você se dar conta, anotar, para se lembrar de vez em quando. Quando você der um passo e não tiver o resultado, você se lembrar, eu não tô fracassando. Eu só preciso recalcular a rota.
Eu preciso rever as minhas atitudes, rever, às vezes, conceitos, né? Assim, o que eu preciso aprender para seguir por um outro caminho, quem pode me ajudar, rever. É esse trabalho da jornada. Falei disso no primeiro grupo. É a jornada que te leva até lá. Acredito que as duas mensagens se complementem aqui lindamente, porque talvez eu esteja falando muitas coisas repetidas do primeiro grupo, mas coisas diferentes também, que também fazem sentido para aquelas pessoas. Então pode ser que você tenha vindo do primeiro grupo, né? E esse movimento acelerado, né, como eu ia dizendo antes, essa carta desse movimento acelerado, ela fala literalmente de um movimento acelerado na direção do seu coração, do seu propósito, dos seus desejos, o impulso, para onde a sua alma está te impulsionando. Essa carta representa isso. Muitas vezes, isso vai totalmente contra a razão, a lógica. Eu não deveria estar pensando em fazer isso. Eu não deveria estar querendo tanto ir nessa direção, porque não faz sentido. É melhor eu seguir aqui no caminho já conhecido. Quantas vezes, né, você pode não ter se perguntado isso ou pensado isso? E a leitura fala exatamente que o caminho é o caminho da alma. Com essa solitude, com esse eremita, com esse ás de pausa aqui, é o caminho da alma. Para onde a sua alma está te levando. Mesmo que pareça sem sentido. É para lá que você tem que ir. É lá que você tem que mirar. Por isso que eu disse que essa leitura não fala sobre esse lugar de chegada. Ela fala sobre um momento que você precisa se dar conta de que você tem que criar coragem. Para alguns, a palavra é essa. Criar coragem de olhar naquela direção. Criar coragem de dar um passo. Talvez o primeiro passo nessa direção. Porque é lá o seu lugar. Lá você não vai viver essa celebração, essa felicidade aqui, porque você chegou lá. Porque você realizou algo específico. Esse sucesso, essa vitória da primeira carta, ela representa muito mais do que uma meta alcançada, do que um número para qualquer coisa que seja, né? Um número de seguidores, um número na conta do banco, não sei, um número. Essa vitória representa muito mais. É o estado que você fica, é como você se sente, é como você se enxerga também. Como eu falei no primeiro grupo, é quem você se torna, no caminho que te leva até lá. Então a gente está falando aqui sobre o momento atual de ter coragem de olhar naquela direção, se abrir para buscar o que você precisa fazer, que passo, que caminho é. Para alguns pode ser ainda encontrar o caminho, ainda encontrar o seu objetivo, o foco. É que eu ia falar, eu dei uma pausa porque me veio aquela ideia do... Tem um livro, né, do Simon Sinek chamado Encontre o Seu Porquê. Por que você faz o que faz? Que é muito maior do que o que você faz. Então aqui é o porquê, o propósito. E é isso. É encontrar esse algo muito maior. Se você não conhece o livro, fica aí a dica, né, para ler, porque pode ser um complemento até para a sua mensagem aqui, para você começar a buscar ferramentas para, pelo menos, ter esse olhar ampliado. Ou a coragem para seguir uma determinada direção aqui. E aí, voltando, eu acabei não falando, né? Eu vou tirar mais uma última carta aqui com uma mensagem final, mas voltando o que eu ia dizer, eu não esqueci. A gente tem aqui o movimento acelerado. Ela fala disso, de que quanto mais você se colocar disponível, quanto mais você se abrir para essas possibilidades desse caminho, por mais desafiador que seja até o pensar nessa possibilidade, mais você consegue dar passos. É como se o universo conspirasse a seu favor. Não significa que não vão ter obstáculos. Não significa que você vai encontrar uma via aberta sempre. Os desafios, eles vão existir. Os obstáculos, eles vão se apresentar.
mas eles não vão te parar. Porém, me vem muito forte que para algumas pessoas, um número considerável talvez de pessoas aqui assistindo, hoje você pode estar num momento de obstáculo e você não está conseguindo se mover. Você pode estar percebendo, sentindo, né, de alguma forma, como se todas as portas estivessem fechadas. E aí eu não sei. Será que eu tenho mesmo que seguir nesse caminho, nessa direção, se todas as portas parecem fechadas? E é esse o ponto principal. E essa mensagem vai valer para todo mundo. Se a sua alma, se dentro de você tem alguma coisa que ainda te faz seguir, que ainda te faz querer, que ainda te faz ter esperança de que vai ser diferente, então você está no caminho. Você está num caminho que é para você estar. Agora, quando você chega num momento em que você olha ao seu redor e pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes você já passou por uma situação, por exemplo, um emprego assim, que você não suportava mais botar o pé dentro daquele lugar. E você olhava ao seu redor e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que pagar boleto, eu tenho que me dobrar a essa situação. Mas por mim eu não estaria mais aqui. E às vezes até você fica doente por se forçar a estar em determinados lugares. Isso é comum. E essa é a diferença. Você sente no corpo. Tá aí um exercício muito interessante também para você fazer. Perceber a resposta do seu corpo, instintiva. O que é sim, o que é não. Se você está numa situação, seja lá o que for, não precisa nem ser só em relação a isso que a gente está falando aqui. Qualquer situação da vida. Está numa situação e você se pega pensando de que isso não é para mim, eu não devia estar aqui, isso é não. E lembra uma coisa que eu gosto sempre de dizer. Sim é sim. Talvez é não. Você só não tem, talvez, coragem de bancar o não. E aí fica no pode ser, talvez, quem sabe. Mas na real, um talvez é um não. Então, o que é sim e o que é não para você? Essa situação aqui, que hoje pode estar num momento de grande obstáculo, de grande trava. É sim ou é não? Ainda é sim ou é não? Uma encruzilhada, quando a gente chega em momentos de encruzilhada na vida, agora eu tô no momento que eu preciso decidir se eu vou por aqui, se eu vou por aqui, o que eu faço? Se eu volto para o lugar de onde eu vim? Sente cada opção que você tem. Percebe de todas essas possibilidades o que é, talvez então, né, se você não conseguir, o que é um sim maior, o que é mais sim e o que é mais não, né? Para você começar a eliminar, porque você precisa focar. Não adianta querer ir por todos os caminhos de uma vez. Você precisa focar em um e seguir, mesmo que lá na frente você desista e volte. Num outro momento de encruzilhada, né? Mas aqui é o momento de você, como eu disse, né? Eu usei a palavra coragem e não foi à toa. Ter coragem de seguir naquele caminho. Principalmente se é um caminho que tá atravancado hoje. Mas se ainda for sim pra você, se isso ainda tocar o seu coração de alguma maneira, se lá dentro você sente que precisa, que em algum momento, né, apesar das dificuldades, se elas não existissem, seria um grande sim, então a resposta é que você tem que seguir, pelo menos por enquanto. Não abandonar completamente essa ideia. Vou pegar a última carta aqui já virou. Que lindo. A energia do verão. Veja as suas sementes crescerem, germinarem. Olha só. Essa primavera, um momento de florescimento, né? Depois do inverno, vem a primavera. Você pode hoje estar no momento de inverno.
em que você não tem caminho, em que você sente que tá tudo obstruído, você não sabe para onde vai, o que fazer, mas a sua alma te sussurra no ouvido que você precisa seguir, confiar, aguentar um pouco mais. Nesse caso, quando é não, né? Mas nesses casos, essa primavera tá para chegar. Essa primavera tá logo ali. Apesar de não parecer. Está quase acabando. Essa dificuldade, esse entrave, isso está quase acabando. É isso que me vem aqui. De verdade, desde o início da leitura. E essa carta coroa essa mensagem, né? Vindo aqui no final. Essa primavera, que é o momento depois do inverno. Depois que a natureza está completamente morta. Ela renasce. Então, você pode ser essa própria energia que renasce, que recupera a força, que encontra caminho, que consegue dar o passo, que sabe, que confia, que tem segurança e certeza da direção para onde você está seguindo, ou por onde você está seguindo, o objetivo para onde você está se direcionando. Isso tudo, de alguma forma, está contido nessa energia dessa primavera aqui. E eu diria, reforçando a mensagem da carta, que em breve você vai ver suas sementes germinando. Hoje elas podem parecer mortas, inexistentes, mas logo você vai ver essas sementes germinando. Aquilo que você já vem plantando, semeando, e principalmente que você começar a plantar a partir de agora, com mais confiança, com mais certeza, com mais segurança, né, de que esse caminho é seu. Uma semente plantada com dúvida talvez não germine, mas uma plantada com confiança vai. E o futuro aqui, desde o início da mensagem, carrega a vitória, o sucesso, a felicidade, a celebração. Então, fico muito feliz, como eu ia dizendo lá no início, né? Fico muito feliz com as mensagens positivas que vieram nesse vídeo, seja no primeiro grupo, seja nesse, porque é sempre bom passar uma boa mensagem, apesar, né, de alguns não estarem num bom momento. É um estímulo para que você siga um pouquinho mais, resista um pouquinho mais, não desista agora. E é isso que eu tenho para você. Eu vou deixar aqui embaixo o link para te convidar a conferir uma imersão, um workshop que eu produzi para trabalhar questões e traumas ancestrais, talvez algumas dessas situações e questões que você vivencia hoje de dificuldade, de trava, podem nem ser exatamente suas, elas são um espelhamento de algo que você está repetindo, né? Um espelhamento de uma situação de algum antepassado seu e você está repetindo para que isso seja resolvido. Você é a pessoa que pode resolver essa situação, então isso se apresenta dessa forma. Enfim, tem várias possibilidades. E se você sentir que, com isso que eu acabei de te contar, se você sentir que esse material pode ter algo que vai te ajudar nesse sentido, te convido a clicar aqui e ver lá, tá com um desconto, né? Uma promoção de desconto agora de lançamento, então tá bem abaixo do valor. Te convido a dar uma olhada e se inscrever. É um material que já está pronto, você recebe tudo de uma vez para fazer aí o seu processo, a sua imersão nas suas questões, na sua ancestralidade. É isso. E a gente se vê no próximo vídeo.